vai jogar todo mundo. Ah, mas bota o James Rodrigues para jogar. Entendeu? De saída? Claro. Você precisa fazer um gol logo de cara para ter um resultado. Em relação ao James, cara, eu concordo plenamente com o Pascoal. Pô, um jogador do nível do James, ele vem entrando nos jogos, vem entrando bem, mas nem sempre, só com treinamento você adquire ritmo de jogo, você tem que jogar. Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora começar o sabadão dando uma olhada nas informações do São Paulo, que joga contra o Ituano amanhã. Jogo importante, São Paulo só depende de si para se classificar, para avançar, né, para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos ver aqui, né, as informações, o que a mídia está falando desse jogo. Tricolor que tem desfalque, não vai poder contar com o Wellington Rato, o Pablo Maia também, que está suspenso, não vai para esse jogo. Vamos ver aqui as últimas notícias, aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, Band Esportes, link da descrição como créditos ao vídeo. Será que o James Rodrigues também vai ser titular dessa partida contra o Ituano? Bora pro vídeo, galera, conferir todas essas informações. Center para falar do São Paulo, que visita o Ituano, última rodada da fase de grupos do Paulistão. Jogo fundamental para o tricolor paulista. O Eduardo Afonso fala sobre o duelo. Do Sport Center, Ituano e São Paulo jogam domingo no Novelli Júnior às 4 da tarde pela última rodada da fase classificatória do Paulistão, com objetivos bem diferentes. O time da casa quer permanecer na primeira divisão. Para isso precisa vencer e ainda torcer para o Guarani não derrotar o Red Bull Bragantino. O estádio estará lotado, mas com apoio maior da torcida do São Paulo. Afinal de contas, o tricolor ainda não está classificado. Precisa vencer a partida para garantir o primeiro lugar. Se empatar ou perder, terá que torcer por um tropeço do Novo Horizontino contra a Portuguesa ou do São Bernardo contra o Mirassol. Thiago Carpini fechou a preparação da equipe no treino desta sexta-feira, embora ainda tenha uma atividade neste sábado aqui no CT. Caleri está de volta, deve formar o trio de ataque com Ferreirinha e também com Lucas Moura. A dúvida é quem substitui Pablo Maia, suspenso pelo terceiro amarelo. As opções são Bobadilha ou a manutenção dos 3 zagueiros que enfrentaram o Palmeiras no último final de semana. Rafinha treinou pelo segundo dia consecutivo com o time principal e pode ser relacionado pelo menos para o banco de reservas. E o Wellington Rato se junta a Luiz Gustavo e também a Rodrigo Nestor e Nicão, e segue de fora do elenco São Paulino para esta partida. Vamos lá, Zupac, falar do São Paulo, que não está matematicamente garantido. Tem disputa por aí. Mas é improvável que seja eliminado. Acho que o risco que o São Paulo correu de ficar fora naquela sequência de 4 ou 5 jogos sem vencer nas mãos do Carpini depois de uma grande sequência inicial, esse risco me parece que já passou do ponto de vista matemático, e até olhando para o campo, o São Paulo deu alguns passos adiante na qualidade do seu jogo. Teve a boa notícia, pelo menos por enquanto, da reviravolta do caso James. Reviravolta não só na sua presença, mas na maneira em que ele se faz presente, contribuindo mais, jogando melhor, né? Então, mesmo com os problemas que o Edu falou, e são problemas importantes, né, para time titular como o Rato, ou para profundidade de elenco como o Luiz Gustavo, me parece que o São Paulo está tentando reencontrar um caminho de maior estabilidade, que talvez não seja de tanta euforia como foi nos primeiros jogos do Thiago Carpini, nem daquela profunda depressão depois dos jogos sem vencer, onde já tinha gente tendo certeza que esse técnico não está pronto para dirigir o São Paulo. A tendência é o São Paulo avançar para a próxima fase. Improvável o São Paulo cair fora, enfrentando na última rodada o Ituano, que é um time seriamente ameaçado pelo rebaixamento. O assunto agora é o Paulistão, mais precisamente o grupo do São Paulo, que tem 3 vagas abertas, quer dizer, 2 vagas abertas para 3 concorrentes: São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. O São Paulo, em tese, tem o adversário mais fácil, menos qualificado tecnicamente. Só que tem o seguinte, o Ituano, ele precisa vencer esse jogo para tentar escapar do rebaixamento. A Portuguesa e o Mirassol, que são os adversários de Novo Horizontino e São Bernardo, Portuguesa está classificada. O Mirassol já está eliminado, não vai para lugar nenhum, nem sobe nem desce, Pascoal. E aí, como é que fica essa equação? O São Paulo tem nas mãos dele a possibilidade de classificação. Ninguém joga pelo São Paulo.
O São Paulo não vai jogar a partida dele contra o Ituano esperando o resultado de ninguém. Tá na mão do São Paulo, né? Aí aquele negócio. Teve um clássico no final de semana. Mas esse é o jogo decisivo. Essa é decisão. Em Itu contra o Ituano é decisão. Então o São Paulo tem que botar em campo todas as armas que tem. Tem que botar a tropa de elite, tem que botar os caras da primeira linha, tem que botar todo mundo legal, então vai jogar todo mundo. Porque o São Paulo descansou no meio de semana. Sim. Então vai jogar todo mundo. Ah, mas bota o Rames Rodrigues para jogar. Entendeu? De saída? Claro. Você precisa fazer um gol logo de cara para ter um resultado. Ou você vai esperar a viola estar emborcada para você poder fazer o gol depois. Já resolve o jogo. Jogador bom bota para jogar. Ah, mas ele, Pascoal, vai jogar, jogou 20 minutos, jogou 12 minutos, são 32 minutos no total que ele tem de jogo. É verdade. Ô Rames, você aguenta meio tempo? Legal? Vai no meio tempo. Vai na primeira parte, que eu preciso de você para resolver o jogo. Bate uma falta, dá um chute de longe, dá um passe para fazer gol, resolve a parada. Cansou? Não aguenta botar? Sai, eu boto outro no seu lugar. Mas tem que botar. Bom bota para jogar nessa hora. Você vai me desculpar. Assim, jogador bom no banco não significa nada. Aí, Djalminha, pensando assim parece até simples, né? Porque é só o São Paulo vencer o jogo dele contra o Ituano, que é um adversário tecnicamente fraco. Só que aí tem o que entra na equação e tem o retrospecto recente do São Paulo, Djalma, que também não é muito animador, não. A última vitória tem tempo. Mas é como o Pascoal falou, a situação do São Paulo está na mão dele, né? Ele não tem que se preocupar com os seus adversários ali na briga para classificação. Então acho que a situação cômoda em relação que não depende dos outros, mas é lógico que o Ituano nessa briga aí por rebaixamento vai fazer tudo para que não consiga deixar o São Paulo vencer. Mas eu acredito, assim, em relação ao Rames, cara, eu concordo plenamente com o Pascoal. Pô, um jogador do nível do Rames, ele vem entrando nos jogos, vem entrando bem, mas nem sempre, só com treinamento você adquire ritmo de jogo, você tem que jogar. E o jogo é outra história, você pode treinar de manhã, de tarde, tá bem fisicamente, mas o ritmo de jogo é outra história. Então acho que já está na hora dele ter oportunidade de jogar, principalmente porque é oportunidade. É lógico que é um jogo decisivo, mas é o Campeonato Paulista. Eu acho que ele tinha que ser mais testado, ou mais testado não, né? Ter mais oportunidade nesse Campeonato Paulista, porque é um jogador com certeza mais para frente ele vai ser muito útil ao São Paulo, mas para isso ele precisa jogar. Então acho que jogo decisivo, jogador grande, acho que ele gosta desse jogo, uma bela oportunidade aí para ele entrar e ajudar o São Paulo a chegar aí nas quartas de final. E do lado de lá tem um time acostumado com esse tipo de situação, né? O Ituano. O que o Ituano já foi, de 2009 para cá, foram 5 anos em que ele foi para a última rodada com a corda no pescoço e continuou. É o time, tirando os 4 maiores de São Paulo, que está há mais tempo na elite, 22 anos. Se ele cair agora, vai perder esse título para o Botafogo de Ribeirão Preto. Para você ter uma ideia, no ano passado, era em casa e com o Santos. O Santos também precisando classificar. E o Ituano estava... O Santos saindo do rebaixamento. Então, mas aí estava naquela coisa. O Santos eu acho que podia ou rebaixar ou classificar. Era o Ituano que classificou e meteu 3-0 no Santos, passou das quartas e derrubou até o Corinthians, o Ituano. É verdade. Ele ganhou de 3-0 em casa do Santos e foi até, não sei, era semifinal com o Corinthians? Ele passa a primeira fase... Quartas, né? Então, ele passa as quartas, isso. E chega na semi. Ele chega na semi e aí ele cai pro Palmeiras, que foi campeão. Você tá dizendo que não é tão fácil assim a vida do São Paulo, é isso? Não é muito, não. O Ituano vai dar a vida nesse jogo aí. Eu acho que ele depende ainda, ele precisa... E agora, dessa vez, está um pouco mais complicado, que não depende só dele, não. Tem a história da derrota do Guarani, aquilo ali, pro Bragantino, exatamente. E empate pode eliminar o São Paulo também, Mauro. Então é jogo difícil. Porque se os outros dois ganham, eles passam o São Paulo. Aí você vai falar assim, tem favorito? Tem. São Paulo é favorito. São Paulo, óbvio e tal. Mas tem que jogar, como é que é? É melhor jogar. É melhor jogar e jogar com jogar tudo sério. Que tiver direito, porque senão corre esse risco sim. Aí, vai vir aquela história do regulamento, muito mais pontos do que outros, etc. Mas é o regulamento, aí não se discute.
Ah, mas fez muito mais pouco. O Corinthians fez mais também. Pode ter o dobro de pontos da Portuguesa, se fizer 20 e não se classificar. Não se classificar. Aí entra aquela coisa de não enfrentar quem está no seu grupo, né, do Campeonato Paulista, enfim. Eu acho que vai dar São Paulo, assim, porque o Ituano também já rezou muito nesses últimos anos. Já pode dar o placar. O Ituano, nossa senhora, nesses últimos anos já passou muito sufoco. 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo? E aí, Pascoal? É um do Caleri e outro do Lucas, 2x0 São Paulo. Ih, combinaram. E aí, Djalminha? Eu também acho São Paulo favorito. 2x1 São Paulo. 2x1. Mas quem manda hoje aqui, Dia da Mulher, é você, comandante. Fala aí. Eu quero mandar aqui todo dia, eu não quero mandar você manda todo dia como as mulheres mandam todo dia. Placar que você vai dar aí pra esse 2x1 São Paulo classificado. Vamos nessa, tem mais um intervalo aqui. Na volta eu vou mandar vocês fazerem umas escolhas aí, já que sou eu que mando. Muito bem, tirando a arbitragem, para daqui a pouco a gente entrar no assunto Rio de Janeiro, porque teve jogo do Vasco e tal. Arnaldo, tem alguma pista, algum cheiro, alguma ideia de como o São Paulo vai a campo? O Rafinha tá treinando, mas talvez não jogue. Não, esse não joga. O árbitro é Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Mas não é o árbitro que vai apitar, é o árbitro que apitou. Eu não acho que vai apitar, porque ele apitou São Paulo e Santos também. Ele apitou Corinthians, São Paulo e Santos. E São Paulo e Santos, não, desculpa, São Paulo e Bragantino. Recente jogo, ele apitou São Paulo e Bragantino. Foi ele que expulsou o Arboleda depois do VAR, o Vinícius Araújo. Tironi, não tem ainda o esboço do time, tem grandes dúvidas por parte do Carpini. Uma coisa é certa, volta o Caleri, tá suspenso. E a outra coisa certa, não joga o Pablo Maia, volante, o único volante disponível no elenco, já que o Luiz Gustavo está machucado. Então, essas duas notícias, a volta do Caleri e a ausência do Pablo Maia, talvez sugiram que o Carpini possa manter o sistema que enfrentou o Palmeiras, com 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Colocando possivelmente o Bobadilla no lugar do Pablo e o Caleri no lugar do Luciano. Ele pode fazer isso. De novo, montar o time no 3-4-3, né? 3 zagueiros, 2 alas, 2 no meio e 3 na frente sem posição fixa. Caleri, Ferreirinha e Lucas, por exemplo. Ele pode fazer isso. É uma opção. É curioso porque ele disse, depois da partida com o Palmeiras, que os 3 zagueiros ele gostou, né? Ele falou. Mas também tinha muito a ver com o que era o Palmeiras, né? Então, fica essa dúvida. Ele pode, se ele quiser voltar à linha de 4, ele pode tirar o Ferrarese ou o Diego Costa. Só que aí ele fica sem volante de marcação, né? Bobadilla, Alisson. Eu não acredito que ele vá com linha de 4, Bobadilla, Alisson e mais 4 atacantes, como ele já fez outras vezes. Não acredito. Entendo ainda também que o Rames vai continuar no banco, vai entrar durante a partida. Então, no meu cheiro, acabou de ter o treino mais importante para o jogo no CT. Estou ainda apurando algumas coisas. Ainda tem o treino de amanhã, mas hoje é o treino que esboçaria a equipe. A minha impressão é que ele vai repetir o sistema com 3 zagueiros e 3 atacantes do jogo com o Palmeiras. Tem uma questão nisso, né, Massa? Você, com 3 zagueiros e 3 atacantes, com a volta do Caleri, no olhar aí do Arnaldo, sobra para o Luciano. Não é pouca coisa. O Luciano, na opinião minha e de muitos, foi o melhor em campo quando entrou no último jogo do último fim de semana, do último meio de semana. Palmeiras? Não, no outro jogo, no jogo anterior. Contra a Inter de Limeira. Isso. Quando ele entrou, veio do banco e entrou. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Contra o Palmeiras, acho que ele foi o que menos jogou, né? O sistema não favoreceu muito ele, né? Sim. E aí, Massa? Acho que o São Paulo tem que pensar na rodada, que o time ele tem que contemplar a rodada toda. Vamos lá, o São Bernardo joga fora e precisa ganhar para se classificar. Nesse momento ele tem 18 pontos, está um ponto a menos do Novo Horizontino e que o São Paulo. O Novo Horizontino joga em casa com a Portuguesa já classificada, sem risco de queda. Então, em tese, é um jogo fácil para o Novo Horizontino, assim como é um jogo palatável para o São Paulo, tirando a possibilidade do Ituano ser rebaixado. Agora, o Ituano não jogou nada até aqui. Então, o São Paulo pode até se classificar com empate. A questão é Pablo Maia. Para mim, essa é a única questão a ser resolvida de forma inteligente pelo Carpini. Eu prefiro 2 homens ali, né? Eu prefiro a entrada do Bobadilla na vaga do Pablo Maia e faz o time com menos mudanças. É o que eu faria se tivesse ao lado do Carpini, ou soprando com o Carpini, alguma alteração. E vamos jogar o jogo contra o Ituano, cara. É perigoso, Massa? Né? Jogo bem perigoso. Cara, é perigoso pra quem, né? Perigoso pra quem, gente? É o São Paulo. O São Paulo vai jogar com boa parte da torcida. O São Paulo vai jogar contra uma equipe que tem uma campanha bem ruim, né? O Ituano, gente, olha só. Eu tô com a tabela aberta aqui. O Ituano tem 1 vitória no campeonato, 3 empates. Jogou do Corinthians. Então, exato. Cara, 1 vitória, 3 empates. Ele é o Alberto Valentim agora, ele mesmo, hein? Pois é, o Ituano tomou aquele. Tomou 16 gols. Né? Recente. Pegou agora. Tem 16 gols. Não tem como. O São Paulo é muito favorito para chegar lá e ganhar o jogo e se classificar. Eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer. É curioso, né, que o último jogo do São Paulo contra o Palmeiras,
por conta de tudo que aconteceu, além do campo, Arnaldo, ficou até meio ofuscado o fato do que o São Paulo fez um bom jogo, né? Os 2 últimos jogos do São Paulo não foram ruins, contra a Inter e Palmeiras, né? O jogo contra o Bragantino tinha sido muito ruim, né? No primeiro tempo, depois deu uma melhoradinha. Mas não é por conta da volta do Rames, né? Embora o Rames tenha jogado bem quando entrou contra a Inter e contra o Palmeiras. Mas também porque eu acho que o Carpini encontrou para cada um dos jogos formações adequadas para os adversários, né? Esse é um jogo, eu entendo que o Márcio está falando sobre a questão da rodada, mas tanto o adversário do São Bernardo quanto o adversário do Novo Horizontino não tem mais nada a ganhar ou a perder no campeonato. É diferente do Ituano. O Ituano joga a vida dele. Então ficou uma situação, um jogo que tem interesse para os dois lados. E tem aquela situação, o empate, ele pode não servir, né? Normalmente o empate fora de casa para quem está liderando a chave é ok. Não, dessa vez ele pode não ser suficiente, né? Então eu acho que é um jogo em que o São Paulo, se o São Paulo consegue sair na frente, abrir o placar, aí a tendência é que o Ituano vai se desesperando com a situação de rebaixamento e vai definhando, né? Esse tipo de jogo eu acho que ele é bem condicionado para quem abre o placar, né? Num jogo dessa situação. Até calhou, às vezes a última rodada do Paulista não tem nada, né? Para definir. Dessa vez tem pouca coisa, mas tem um grande que joga a classificação e outro que joga a permanência na Série A1 do Paulista. Agora, o Massa, antes do jogo contra a Inter de Limeira, já estava começando ali um zum do Carpini, não tem tamanho para São Paulo, veja bem, a escolha foi errada, está errando, errou não sei aonde, está perdido, tá engolido pelos jogadores e tal. Aí o São Paulo faz 2 bons jogos, ganha bem da Inter de Limeira, empata com o Palmeiras. Independentemente, se acontecer uma tragédia, o São Paulo cai fora na primeira fase. Eu acho que ainda assim, é como se o Carpini tivesse alguns álibis ali. A arbitragem... Vai entrar nisso. Isso pode ter sido bom até pro Carpini, caso aconteça uma tragédia. A justificativa vai ser essa, mas eu não vou achar correta essa justificativa, não. Você tem 12 rodadas para se classificar no campeonato estadual, certo? Então aí também já é exagero. O São Paulo tem que ir lá e ganhar do Ituano e se classificar, pô. Ok? Não dá. Até porque o São Paulo não perdeu do Palmeiras, empatou o jogo. Horas. A oscilação do São Paulo e tudo isso que você veio em cima do treinador, cara, é uma coisa que o resultado não veio, o resultado não andou. São 12 rodadas para se classificar no campeonato estadual de São Paulo. E o São Paulo tem a obrigação de chegar lá e ganhar o jogo e se classificar. É só isso. Agora, se isso vai ser utilizado e vai... mas também... Ontem um amigo meu, muito amigo, o Arnaldo já sabe quem é, já mandei mensagem dele pro Arnaldo, que falou assim, o São Paulo devia largar esse campeonato estadual, não vale nada. Cara, chegou, é muito exagero. Entendeu? É uma coisa que o São Paulo tem a obrigação de chegar, jogar bem e ganhar um jogo do Ituano. É verdade que o Ituano vai jogar a vida dele, mas é verdade que esse Ituano tem 13 gols negativos de saldo. Só ganhou uma vez. Deixou para a última rodada? Deixou. Oscilou no meio do caminho? Oscilou. A história, Rames não Rames, Rames aqui, Rames acolá. As coisas que o São Paulo viveu, que são normais para um treinador que está chegando agora e é muito jovem. A desconfiança em cima dele é muito grande. O cartão verde, não amarelo ou vermelho, como eu tenho aqui, que ele recebeu ao quebrar o tabu e ganhar do Palmeiras nos pênaltis, ser campeão, ele foi se diluindo ao longo dos outros jogos. Mas não para mim. Não para mim. Eu gosto do Carpini, achei um bom treinador e acho que ele vai ter futuro se tiver apoio. Agora, ser eliminado no campeonato estadual, tendo tido 4 jogos polêmicos, com erros, enfim, para mim não diminui nada. O São Paulo precisa se classificar. Só isso. São 12 rodadas. Então, mas aí tá, né? Eu acho interessante o Carpini não entrar nessa, pelo menos até agora. O Dorival, ano passado, falou que a classificação do São Paulo, você lembra, ele fez até umas contas, a gente teria mais 8, 9 pontos aí se não fosse, lembra disso? Num determinado momento do Brasileiro. O Carpini até agora não falou nada disso. Agora, para a direção do São Paulo, o São Paulo, nesses 4 jogos, seria pelo menos mais 5 pontos e seria... A explicação tá aí. É isso. Então, para a direção do São Paulo, o Carpini já tem um álibi. Para a direção do São Paulo, o São Paulo seria líder geral do campeonato. Porque além do jogo do Palmeiras, do jogo do Santos, são os dois que estão acima. Além do Palmeiras, o São Paulo não só estaria classificado, como já estaria classificado em primeiro no geral, que aliás é uma coisa que nesse campeonato conta muito. É o que a gente sempre fala, né? Então, e acho que essa situação, eu não sei qual será a postura, se haverá depois da trégua na federação, do São Paulo em relação ao sinal da comissão de arbitragem em prestigiar as pessoas que trabalharam no jogo contra o Palmeiras, né? Se a escala do jogo do São Paulo for X ou Y, eu imagino que ninguém fale nada. Agora, como o Massini falou, se for eliminado pelo Ituano, vai vir tudo à tona. Eu acho que técnico não tem que se meter nessa, e eu aplaudo o Carpini até agora, porque ele tá se cobrando e não falou nada até agora. Olha, se não tivessem lá, se não tivessem cá, eu tava lá em cima. Ele tá tendo que conviver com isso. O que ele falou é que, depois de 2 derrotas, meu time não perde a 4 jogos e jogou bem em 2 deles. É o que ele tá falando. Aí ele não tá fazendo conta de arbitragem, não. Pelo menos até agora. Agora a cartolagem tá. E isso pode servir pro Carpini como... Agora, depende muito de... Como, né? O que é o como? Como vai acontecer o jogo, né? Se o São Paulo vai lá dar uma cacetada de 3-0, aí muda tudo. Exatamente. O Danilo Pérez fala, problema em uma eventual semi, o problema é uma eventual semi, já são 5 desfalques garantidos, selecionáveis, podendo chegar a 9, fora os lesionados, complicado, diz aqui o Danilo.
E o Eduardo, parem de falar de árbitro, saco, falem de bola, estamos falando aí, Eduardo. Os lesionados é uma responsabilidade do Carpini também, né? Não é só dele. Sem dúvida. É isso A gente mesmo. não pode também apagar tudo que foi feito até aqui. Lembrar que ele muda o estilo de jogo, ele tinha pressa para se impor como técnico do São Paulo, ele queria mudar o jeito dele ver o futebol, eu respeito isso. Então, as contusões musculares que voltaram a acontecer, a liberação do Luan para o Vitória sem ter volante para jogar, tudo isso, cara, também vai precisar ser olhado e analisado no início do ano do São Paulo no Campeonato Estadual, que tem um brilhante conquista, um título da Supercopa, e é isso. Jogar tudo, a justificativa para livrar as costas do Carpini vai estar na arbitragem se o São Paulo for eliminado. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Como qualquer outro clube faz. Como o Palmeiras já fez, como os clubes brasileiros fazem, certo? Corinthians, Santos, Vasco, enfim. No final, se for eliminado, vai cair na arbitragem. Agora, essa questão do como é que precisa ser observado. Como o São Paulo, se for, que eu não acredito, honestamente, vai acontecer o jogo contra o Ituano. E é, inclusive, uma questão emocional para o São Paulo. Se recompor de tudo que aconteceu no Clássico, principalmente o pós-jogo, para estar em campo focado no jogo. Porque se ficar pensando lá atrás, na Edna, na carta do Santos, no erro contra o Mirassol, na minha quando eu nasci para o futebol, aí isso pode ser muito bom para o Ituano. Como que ele, Carpini, muito jovem, vai trazer um grupo que vai jogar contra o Ituano e esquecer essa questão extra-campo, que vai vir no tribunal lá na frente, é outro problema. Só pode pensar nesse jogo contra o Ituano. Porque, afinal de contas, quem criou esse problema lá para frente foi o próprio São Paulo, na forma como foi fazer as coisas depois do jogo contra o Palmeiras. Lá, a pressão, tudo aquilo que a gente viu aí nas imagens. Então, tem muita coisa que o São Paulo criou para ele mesmo, nesse jogo de domingo. Aí, galera, informações do São Paulo, concordo principalmente com o que falou o Pascoal no vídeo. Rames Rodrigues tem que ser titular. Amanhã é um jogo importante, São Paulo precisa vencer. Depende só de si para avançar no Paulista, depende só de si. E é um jogo que tem que colocar o Rames Rodrigues de titular, né? Ele já mostrou que está pronto para ser titular do São Paulo. Coloca o cara, se não render na próxima partida, o Carpini já saca ele do titular, né? Coloca no banco, mas as duas partidas que ele entrou contra Inter de Limeira e também contra o Palmeiras, entrou bem demais, jogando muita bola. Tá certo que jogou poucos minutos, mas eu acredito que o Carpini tem que dar uma chance ali para o Rames do time titular. Um jogador que tem muita qualidade, tecnicamente dispensa comentários, então já está passando da hora de colocar o Rames no time titular. Claro que o Carpini é quem vai saber ali, que está no dia a dia do São Paulo ali, trabalhando com os jogadores, mas muitos torcedores, a própria mídia esportiva também, né, já está pedindo o Rames Rodrigues de titular no São Paulo. Como eu falei, o Carpini é que vai saber a hora exata, a hora certa de colocar o Rames de titular no São Paulo, mas pelo que a gente está vendo, né, dos jogos que o Rames está entrando, jogando bem demais. E esse jogo aí contra o Ituano é uma partida para o São Paulo ir com o que tem de melhor, né? Vai com o que tem de melhor, que sabe ali já fazer o resultado no primeiro tempo, colocar força máxima aí, força total, o que o Carpini tiver à disposição. Então eu entraria com o Rames de titular, um jogador importante, tem muita qualidade, pode decidir também o jogo ali em um lance. O Ituano está brigando, né, para não cair, para não ser rebaixado do Paulista. É um adversário que dá sim para o São Paulo vencer, mas tem que entrar com atenção. Está pressionado o Ituano, está em busca também do resultado positivo para se livrar desse rebaixamento, né, no estadual, no Paulista. Então o São Paulo tem que entrar com muita atenção, mas o São Paulo é muito favorito, né? Tem que fazer muita cagada para não conquistar essa vitória amanhã contra o Ituano. Torcedor Tricolor, deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, a sua expectativa aí para esse jogo, está confiante na vitória do Tricolor? Se você acredita numa boa vitória do São Paulo, deixa o like no vídeo, se inscreve também no nosso canal, ativa aí o sino das notificações, vou estar trazendo bastante conteúdo aqui para vocês. Então se inscreve, ativa o sino. Obrigado também a você, torcedor do São Paulo, que está aqui diariamente assistindo os vídeos do canal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.